Fala, meu povo lindo, como é que vocês estão? Tudo certo? Sei que vocês estão ansiosos para que a gente continue a questão ali de como é que um computador funciona, mas hoje eu quis mudar um pouquinho e trazer uma outra questão que é extremamente importante também no nosso meio aí da programação, beleza? Então hoje a gente vai tratar um pouquinho sobre estrutura de dados. Para a gente iniciar, a gente precisa entender o que é uma estrutura, né? O que vocês estão vendo aí, basicamente é uma estrutura. Estrutura, ela vai determinar o modo como algo vai ser construído, mantido, né, sustentado, organizado ou distribuído. Tá? Então, nesse caso aqui, o que seria a estrutura? É uma estrutura metálica. Tu vai construir, eu acho que isso aí vai ser um pavilhão, não seria uma casa, né? Se for uma casa, vai ser uma mansão. Então, é um pavilhão logístico, sei lá, alguma coisa do tipo. E ele está com uma estrutura metálica. Então, ele vai ser construído e mantido com a estrutura metálica. Logicamente, tem a fundação ali que vai ter concreto, entre outras coisas, mas a estrutura geral dela é metálica, né? Então, a estrutura ela tem essa questão de determinar como algo vai ser construído, como algo vai ser sustentado ou como algo é organizado, pensando no todo, né? Então, em toda essa estrutura, como é que ela está organizada? Como é que ela foi construída? Como é que ela está se sustentando, né? Isso é estrutura. Também tem a estrutura em relação à questão de molde, para que algo além seja incrementado. Um exemplo aqui é que, como tem a questão de estrutura metálica, normalmente tem emplacamento. Então eles vão vir com placas, daí eu não sei, quem for da engenharia pode responder aí. Acredito que seja como se fosse instalação de drywall, só que com placas específicas, né? Então uma estrutura ela é definida dessa forma. Ela pode mostrar um modo como algo vai ser construído, como algo vai ser mantido, como algo vai ser organizado ou distribuído, e também pode servir como base para alguma coisa posterior que vai ser adicionada a isso que a gente criou, né? Então isso é a definição de uma estrutura. Aí então a gente entra em relação à estrutura de dados. Claro, aí são dados que a gente usa para jogar, né? Mas os dados que a gente está falando são os dados que a gente trabalha no dia a dia. Um exemplo que eu quero trazer aqui para vocês é essa questão aqui. Calma que a gente vai passar por tudo e a gente vai entender o que acontece. Mas aqui existe uma forma de como os dados são organizados dentro do computador e como que a gente consegue manipular eles, tá? A gente vai aprender lá na série que a gente está fazendo de como um computador funciona, como é que funciona a memória dentro de um computador. Mas aqui de uma forma simples, a memória, quando a gente trabalha com um array, aí a gente entra na primeira estrutura de dados que a gente tem. Lembra que estrutura é aquilo que define o modo como algo será construído, mantido, né, distribuído ou organizado, e serve como um molde também para algo futuro. Então a estrutura que a gente vai tratar é o array. E o array, como é que ele é distribuído? Como é que tem as informações dele? São basicamente caixinhas, uma do ladinho da outra, e elas são representadas por um espaço dentro da memória do computador. Como a gente está trabalhando com binário, o computador sempre trabalha com binário, 0, 1, o número inteiro dentro de um computador, normalmente ele ocupa 4 bytes. O que são bytes, tá? Como a gente trabalha com um binário, cada valor de 0 e 1 ele é chamado de bit. O conjunto de 8 bits é chamado de byte. E o conjunto de 4 bytes é 4 bytes, que é o tamanho que um inteiro ocupa dentro de um computador. Para representar um valor de um número inteiro, precisa de 4 bytes de informação, que são 32 bits, para conseguir representar esse número inteiro. Então aqui dentro da memória, se a gente tiver, por exemplo, uma caixinha, lembrando que a array é sempre uma do lado da outra, né? Elas são contínuas dentro do espaço da memória. Se eu começo na memória na posição 12, o próximo número que eu vou ter, como cada número inteiro ele ocupa 4 bytes, vai ser o byte que eu tô, que no caso seria o 12, então ele pularia para o 16. E assim vai indo. Do 16 pularia para o 20, para o 24, 24 para o 28. Aqui a gente tem um array sem ordenação. Então os dados eles não estão ordenados e fica difícil para tu saber se, por exemplo, um número está aqui dentro desses números que a gente está tratando. O exemplo que eu vou dar, tanto aqui quanto no próximo exemplo, é a questão de busca, de buscar algum valor e verificar se ele existe dentro dessa estrutura que a gente está trabalhando. Se a gente quiser saber, por exemplo, se o número 2 está aqui dentro, pensando em um computador, tá? Porque a gente bate o olho aqui e a gente consegue ver, tem o 2, que a nossa mente consegue processar muito rápido. Agora imagina se tivesse 1 milhão de registros aqui. Aqui assim, já fica difícil de ver, né? Então vai ter que olhar um monte de coisa aqui para conseguir entender, tá, será que tem o 2? Imagina que não tem número repetido, tá? É só porque senão ia demorar muito para escrever todos esses números. Mas ficaria mais difícil. Quanto mais itens tiver,
mais difícil tem de bater o olho e tá, beleza, existe esse número. Como não existe uma ordenação, a gente precisa varrer todas essas informações, todos esses quadradinhos para saber se existe o número que a gente quer. No pior caso, que seria, por exemplo, se a gente começar da esquerda, a gente tem que começar de um lugar e terminar em outro, né? Pensando num computador. Se a gente começar da esquerda e ir para a direita e o número 2 estivesse lá no final, no pior caso, a gente teria que varrer a quantidade de informação que tem dentro desse array. Quando a gente trabalha em complexidade de algoritmo, que a gente também vai tratar isso em uma outra série bem mais para frente, porque, como o próprio nome diz, é complexo, a gente tem a questão da complexidade que a gente consegue fazer uma anotação, anotação de uma função de crescimento conforme a entrada que a gente recebe. O que é a entrada? São esses números aqui. Tá? São 5 números. Se eu tenho 5 números, para eu saber se existe um determinado número desse, eu preciso varrer os 5 números, pesquisar os 5 números. Se eu tivesse 10 números, eu teria que pesquisar os 10 números. Então a complexidade, o que ela diz? Ela diz assim, ó, dado uma determinada entrada, conforme a operação que tu queira fazer, tu vai ter um custo relacionado a isso, o máximo que ele pode crescer. Esse aqui é chamada de notação assintótica, que é em relação à função de crescimento. É o chamado Big O. Não precisa se preocupar que isso não vai fazer interferência na questão da estrutura de dados. Eu só estou trazendo para entender por que é importante a estrutura de dados. Aqui nesse sentido, se a gente fosse fazer uma busca então para encontrar o número 2, a gente teria, né, uma função de crescimento ON, que significa o quê? No pior caso, tá, na questão de maior custo, eu teria que percorrer todos os elementos para conseguir saber se existe o 2. Para 5 é tranquilo. Agora imagina 1 milhão. Teria que percorrer 1 milhão de elementos até conseguir encontrar o valor, se ele existe ou não dentro desse array. E para inserção, daí fica mais tranquilo. Tá? Aqui, de novo, a gente está pensando somente em questão abstrata. A gente não está se preocupando com alocação de memória, de redimensionamento. Então, as pessoas que são mais mais teóricas aí, não precisa ficar preocupado que eu não estou levando em consideração isso. Estou levando a questão que se eu quisesse inserir alguma coisa, né, já que está desordenado, eu só precisaria adicionar mais um quadradinho aqui e colocar mais uma informação, número 9, por exemplo. Não teria custo, não teria um custo muito alto, né, porque seria só adicionar mais um quadradinho, e eu colocaria aqui o 32 na posição de memória. Então, se eu quisesse buscar, eu precisaria percorrer todos os elementos no pior caso, e para inserir, eu não teria um custo, porque um custo muito alto, eu só teria que adicionar um único quadradinho. Né? É um custo constante. Aqui embaixo, a gente tem um exemplo de quando tem uma ordenação. Tá? E existe uma busca que a gente usa, que é a busca binária. Por que busca binária? Porque sempre a gente vai dividir o espaço que a gente tem em 2. Como está ordenado, e eu quero saber, por exemplo, se o número 2 está ali dentro, o que eu posso fazer? Eu tenho 5 elementos. Se eu dividir por 2, vai dar 2,5, não tem como. Eu posso ou subir esse valor para 3 ou diminuir ele para 2. Eu vou subir para 3, tá? Porque eu quero pegar a metade desse array que a gente tem. Por que eu quero pegar a metade, tá? Se eu conseguir dividir ele na metade e verificar esse 3 tem o 2, esse valor que está no meio aqui, ele é o 2? Não, ele não é o 2. Ele é o 3. Tá, e o 2, ele é menor ou ele é maior que o 3? Ele é menor. Então, eu vou desconsiderar tudo que tem no 3 e na direita do 3, porque já que o array está ordenado, eu sei que o que está à direita do 3 é maior que 3 e o que está à esquerda do 3 é menor que 3. Pegando, dividindo aqui no meio, eu teria isso daqui fora e eu pegaria o 2 e o 1. Aí, se eu dividir de novo esse valor no meio, eu vou ter o valor 1, né? Então eu vou pegar o índice 1, a primeira caixinha. Aí eu verifico, o valor 1 é 2? Não, não é. Como eu só tenho só mais um valor, daí eu tiraria esse daqui fora e pesquisaria esse daqui. Esse daqui tem o valor 2? Tem. Então quer dizer que o valor 2 existe. E aí então a gente tem a complexidade em relação a essa busca sendo log de n. Tá? Esse log de n, ele é log da base 2. Misericórdia, o que significa isso? Calma, meu querido. Vamos lá. Se eu tenho 2 elevado na 3, o que significa? Significa 2 vezes 2 vezes 2. Isso dá 8, certo? Beleza. Se eu quero dizer assim, tá, presta atenção que aqui o que é a base? A base é 2. Tá? Quando eu tenho o log de alguma coisa, por exemplo, o log de 8, tá?
que eu quero dizer? Log na base 2 aqui, tá? Tô pensando na base 2. Eu preciso saber qual que é o expoente que, tendo 2 como base, chega a 8. Basicamente é isso que o log faz. Então aqui no caso seria 3. Né? O log de 8 é 3. Por que isso? Porque imagina assim, ó, eu tenho esses... Deixa eu pegar e colocar 8 quadradinhos aqui para ficar mais fácil de entender. Vamos lá. Por que tem esse log de n, tá? A gente tem 8 números aqui. Eu quero saber se o 2 existe ou não. Na verdade, eu quero saber se o 1 existe. Então eu vou dividir aqui no meio, tá? Eu vou escolher, se eu dividir no meio, vai ficar entre o 4 e o 5. Aí eu pego aqui no meio e eu tenho esse valor aqui, o 4. Aí eu verifico. O 4, ele é o número 1? Não, ele não é. Tá, o número 1, ele tá à esquerda ou à direita do 4? Ele tá à esquerda porque ele é menor que o 4, certo? Então, eu vou pegar isso daqui e aqui, dividir no meio, tá? Aí aqui eu vou dividir no meio de novo. Daí eu vou ficar entre o 2 e o 3. Vou pegar o 2, tá na esquerda, tá? Aí eu verifico, o 2 é 1? Não, o 2 não é 1. O 1, ele é menor ou é maior que o 2? Ele é menor, então ele tá na esquerda do 2. Aí eu pego essa divisão que eu fiz, que é ela que eu preciso, e vou jogar ela para cá. Beleza? Aí eu vou dividir de novo e vou pegar o da esquerda. Ou posso pegar o da direita também. Vamos pegar o da direita, tá? Peguei o 2. O 2, ele é maior ou menor do que o 1? Ou igual, né? Ele é maior. Então, o 1 vai estar na esquerda dele. Se eu dividir no meio, tá? Ele vai ficar aqui assim. Se eu já vi que o 2 não é, e sobrou somente 1, eu vou pegar esse 1. Vocês conseguem ver quantas vezes a gente teve que dividir? A gente pegou aqui e dividiu uma vez, a gente pegou aqui e dividiu 2 vezes, e na terceira vez que a gente dividiu, a gente conseguiu achar o valor. Porque aqui a gente ainda teve que separar o 2 do 1, né? E a gente conseguiu pegar o valor aqui então. Daí você consegue ver que a quantidade de vezes que a gente dividiu é equivalente ao 2 elevado ao expoente. O expoente da base 2 é equivalente aos níveis que a gente teve de divisão. Aí isso significa o log de n, quando a gente vai pensar na busca binária, né? Então, o que é o n? O n é a quantidade de valores que a gente vai ter, a entrada que a gente recebe. Como aqui a entrada é 5, o log ele é 2 e pouco, acho que é. 2 e alguma coisinha. Então daí a gente pode arredondar para o pior caso, que são 3. No pior caso do pior caso, a gente vai ter que, para conseguir encontrar um valor com 5 entradas, eu vou demorar 3 níveis de busca para conseguir encontrar esse valor. Vocês conseguem ver que aqui em cima, antes eu precisava percorrer todos os elementos, e agora eu preciso percorrer log de n desses elementos. Aqui eu tinha que fazer 5 vezes no pior caso. Aqui eu vou ter 3 vezes no pior caso. Quase que diminuiu a metade. Isso daqui ajuda muito. É para isso que serve a questão das estruturas de dados, que é para facilitar o contexto que a gente está tendo e conseguir concluir alguma tarefa que a gente precisa da melhor forma possível, com o menor gasto possível também. Porque a gente tem que lembrar que recurso, infraestrutura, tudo tem um limite, né? É o princípio da finitude. Não existe nada que é eterno. E aí então a gente precisa fazer essas verificações e ver o que vale mais a pena, né? Se eu pensar, por exemplo, no gasto que eu tenho de busca, e eu sei que eu busco toda hora informação, toda hora eu vou ter que varrer todos os elementos. Com pequena quantidade de elementos assim não faz tanta diferença, mas imagina se tem 1 milhão de elementos. É muito melhor tu ter uma busca log de n. Só que tem outra questão. Para inserir aqui eu tenho o custo 1. Para inserir aqui eu tenho o custo n. Por quê? Porque eu tenho que manter ainda a organização, né? Se eu adicionar, por exemplo, aqui, vamos supor que aqui fosse o número 6, tá? E eu tivesse que adicionar o número 5. Para poder adicionar o elemento 5, eu teria que arrastar, teria que verificar todos esses elementos aqui, arrastar esse 6 para cá, mudar o endereço de memória dele para 32, adicionar o elemento 5 aqui. No pior caso, eu demoraria n para fazer isso, porque eu teria que fazer a ordenação de novo, que eu teria que percorrer essa quantidade, no pior caso, seria esse valor. E então a gente chega
na conclusão de que as estruturas de dados elas são importantes para que a gente consiga resolver problemas do dia a dia conforme a necessidade que a gente tem. Aí entra a questão, qual estrutura que eu vou usar? Como é que eu vou organizar essa minha estrutura? Vai depender do que tu precisa, do custo que tu tem e do quanto que tu está disposto a pagar em relação a esse custo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o like, comenta aí o que vocês acharam. Um beijo no coração e até a próxima.